Rapaziada, deu o que eu queria. Eu falei que mais preocupado do que com o jogo Botafogo, que eu via todos os adversários aí como mais fracos que nós, tirando ali o Cruzeiro, que é equilibrado, tava preocupado com o Cruzeiro. Quem o Cruzeiro ia pegar? Eu queria que fosse o Galo, porque aí, clássico regional, as coisas se equiparam, né? As forças se equilibram. E deu Galo e Cruzeiro no confronto logo de cara no sorteio, né? Do lado de lá da chave ainda. E o Botafogo ficou do lado de cá da chave. Além de pegar um dos adversários mais tranquilos, lógico, é um clássico, pode rolar de tudo, mas é um dos adversários mais fracos, junto com ali o Atlético Paranaense. O Botafogo pegou o Vasco, né? Ainda deu a sorte de pegar no sorteio o jogo de volta em casa, ou seja, vai decidir no Newton Santos. Primeiro jogo no Januário, segundo jogo no Newton. E depois, caso passe do Vasco, pega o freguesaço Fluminense ou o Bahia, né? Então, o Botafogo está com um caminho bem interessante rumo à final. Vamos ver aqui o que a Redação Sport TV analisou desses confrontos, como é que é o cenário dos favoritos para a Copa do Brasil e muito mais com vocês agora. Mas antes disso tudo, dá uma moral, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e aqui em cima Live Pix, aí em cima Pix o canal, qualquer valor ajuda muito a gente. Às vezes uma Coca-Cola por dia que você toma, você tira uma do mês, você ajuda muito o canal já com esse valor aí no Live Pix, nos membros do canal ou no Pix, tá bom? Vamos pro vídeo, depois a gente volta. Você que está acompanhando o sorteio pelo Sport TV faz o quê? Vem para cá, para a gente analisar como é que ficou esse caminho para o título da Copa do Brasil. Já de cara foi sorteado um clássico. Então, Atlético e Cruzeiro vão se enfrentar. Eu me lembro que numa sequência muito boa do Cruzeiro, o único resultado que não era de vitória era justamente o empate no clássico com o Atlético, né? Que não vivia um momento tão bom dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é quem enfrenta o Atlético Paranaense, o único representante da Série B, e aí quando saiu esse lado da chave, já sabíamos que haveria um clássico carioca do outro lado, e o sorteio botou frente a frente Vasco e Botafogo. Fluminense e Bahia repetem um confronto que no Campeonato Brasileiro nos deu um dos jogos mais animados até agora, né? Com um Fluminense bem diferente. O Fluminense tinha uma escalação muito mexida, o Bahia um pouco menos, né? Naquele 3-3 dessa 19ª rodada, foi no sábado, eu estava apresentando o troca de passes e a gente ficou acompanhando a reta final. Luciano Juba fez o gol do empate. Tomara, né? Que esses jogos sejam assim. Embora no mata-mata as coisas costumem ser um pouquinho mais... Especialmente primeiro jogo, né? Os times sejam mais cautelosos, é difícil a gente ver esse mais tipo um de motivo placar, para né? definir tudo em um jogo só. Olha aí. Quem sabe a gente não poderia ter um 3-3 se fosse um jogo só. E ainda hoje vamos saber o mando de campo. A novidade, né, é que agora não tem sorteio, a partir de agora não tem sorteio, o caminho já está traçado, né? Até a final, que nós mostramos ali já é o chaveamento e daqui a pouco saberemos quem decide em casa. Pegando, por exemplo, o Corinthians, que já fez os 19 jogos e tem 22 pontos, e que, como o Vini acaba de trazer aí, comemora o sorteio, porque considera que o adversário é o mais fraco por estar na Série B. Claro que o torcedor do Corinthians, quando pensa assim, está pensando no momento do Atlético Paranaense. Eu acho que a gente pode olhar para cada um desses confrontos aí e tentar entender quem prioriza o quê. Porque, olha lá, do outro lado, embaixo também, você tem o Fluminense em 3 competições. O Bahia ainda tem a Copa do Nordeste, mas já saiu da Sul-Americana, né? O Atlético está mais afastado da briga pelo título brasileiro, bem mais afastado do que o Cruzeiro, do que o seu rival, né? O Vasco está dentro da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, enquanto o Botafogo entrou no G4 na última rodada e saiu depois do empate, do gol do empate do Luciano Juba contra o Bahia. Bom, então agora já sabemos quais serão os mandantes dos jogos de ida e volta de Copa do Brasil. E aí, isso afeta de alguma maneira também o planejamento, né? Bom, no caso de Atlético e Cruzeiro, por exemplo, e de Vasco e Botafogo, a logística não inclui viagem. Os jogos serão disputados dentro da própria cidade.
né? Atlético Paranaense e Corinthians, Bahia e Fluminense. Nesses dois casos aí, Corinthians e Fluminense, né? Decidem em casa. Lá em cima, deu Cruzeiro e Botafogo, não é isso? Isso. Os confrontos ali estão pela ordem do primeiro jogo, né? Perfeito. Do jeito que eles aparecem agora na tela. Então, o primeiro jogo será Atlético Mineiro e Cruzeiro, o segundo, Cruzeiro e Atlético. Da mesma forma, Atlético e Corinthians, Corinthians e Atlético, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, Bahia e Fluminense, Fluminense e Bahia, né? O que entra naquela conta que a gente vinha fazendo aqui. Presto mais atenção no Campeonato Brasileiro, me poupo para a Copa do Brasil. Mas tem outro fator que você tem Galo e Fluminense no Sul-Americano e Botafogo na Libertadores, né? Nesse momento, até 27 de agosto, isso pode mudar. Semana que vem é possível que os clubes sejam eliminados. Se não, eles vão ser quarta-finalistas ou da Sul-Americana ou da Libertadores. Então, tem outra prioridade para colocar aí. A Libertadores, no imaginário do torcedor brasileiro, eu acho que ela ainda supera todos os outros campeonatos, certo? Sim. A prioridade para quem está na Libertadores é a Libertadores. Que é só o Botafogo, nesse Isso. caso. Então, no caso do Botafogo, não tem muito o que pensar com relação a isso. Mas vou trazer um contraponto. Oba. Porque o Botafogo acabou de ser campeão da Libertadores, é óbvio que quer ganhar a competição novamente, só que o Botafogo não tem Copa do Brasil. Isso tem um peso? Eu acho que no imaginário do torcedor, vamos dizer assim, tem, né? Eu acho que tem. Ganhar o título inédito. Eu acho que tem um pouco. Eu não estou dizendo que o torcedor botafoguense não quer vencer a Libertadores, longe disso. O torcedor botafoguense quer vencer tudo de novo, de preferência mais do que venceu ano passado. Mas o Botafogo não tem Copa do Brasil. Eu acho que isso pode pesar, né? E levando em consideração que é um clássico que o Botafogo vai ter pela frente, né? Um Botafogo e Vasco aí decidindo no Newton Santos, o segundo jogo, né? Acho que mais um elemento. A gente está falando de tantos elementos que compõem o futebol brasileiro. Acho que a Copa do Brasil para o Botafogo pode se tornar uma prioridade, a depender, claro, do planejamento, diretoria, John Textor, muitas variáveis. Sim. Porém, é um fato que tem que ser levado em consideração. Onde está Flamengo? Oi? Onde está Flamengo? Onde está o Flamengo? Na Libertadores. Na Libertadores. Então, uma vitória em cima de Flamengo dá mais gosto ainda para a torcida. O Palmeiras está na Libertadores. Sim. Então, vamos olhar de novo o chaveamento para fazer a conta. São 4 times nesse momento envolvidos em 3 competições e 4 times só em 2. É isso? Porque, vamos lá, no confronto entre Atlético e Cruzeiro, o Atlético, além da Copa do Brasil e do Brasileiro, está na Sul-Americana, né? No confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense, ninguém está em nenhuma outra competição além de Libertadores e Brasileiro, no caso do Atlético, a Série B. Entre Vasco e Botafogo, o Vasco só tem a Copa do Brasil e o Brasileiro, o Botafogo tem 3 competições por causa da Libertadores. Fluminense, 3 competições por causa da Sul-Americana. E o Bahia, 3 competições por causa da Copa do Nordeste. Faltam menos fases na Copa do Nordeste, mas é uma frente aberta, né? Agora, eu fico na dúvida entre Sul-Americana e Copa do Brasil. Qual é o peso? Eu acho que essa dúvida... A Beli já botou uma minhoca na minha cabeça com relação à Libertadores, porque o único representante aí, né? Entre os que estão aí, o único que segue na Libertadores é o Botafogo, né? Sim. Mas estamos falando de um título inédito, Copa do Brasil. A Beli já botou essa minhoca na minha cabeça. Agora, com relação à Sul-Americana e Copa do Brasil. Eu vou com Copa do Brasil. Tentando entrar na cabeça de vocês, mas Copa do Brasil. Por causa da premiação? Sim. Eu acho que em termos de premiação, a Copa do Brasil tem um peso grande. Mas, ao mesmo tempo que a Copa do Brasil tem um peso grande por conta disso, os duelos são mais equilibrados, né? A gente está vendo uma Sul-Americana que, é bem verdade, os brasileiros não fizeram uma boa primeira fase, classificando apenas Fluminense e Atlético Mineiro pro mata-mata. Só que são times, claro, a logística influencia também, né? São muitas viagens e tudo mais. Mas são times com um nível de enfrentamento um pouco abaixo do que a Copa do Brasil nos oferece. E aí, não sei se tem outro elemento para acrescentar aí, mas a Copa do Brasil acho que ganha mais atratividade para clubes que ainda não têm um título internacional.
e tanto o Fluminense quanto o Atlético já são campeões da Libertadores. Eu me lembro, por exemplo, da enorme movimentação dos torcedores do Atlético Paranaense e do Fortaleza, por exemplo, quando chegaram à final da competição. O Atlético conseguiu conquistar o título 2 vezes, o Fortaleza, infelizmente, perdeu a final. Mas é uma mobilização diferente, né? Quando você ainda não tem um título internacional em casa. Vamos tentar ser mais diretos. Botar a tabela de novo aí com os cruzamentos e tentar entender, olhando para o retrato de hoje. Né? Esses confrontos têm favoritos destacados pelo que cada um está jogando, vai. Situação, hein, Barreto? Aqui a gente se compromete, né? Aqui no Redação, pelo menos, a gente tenta dizer o seguinte: como o apresentador defende que jornalistas devem se preocupar em prever o passado e mesmo assim com medo de errar, a gente não está assumindo um compromisso com a classificação de ninguém. Perfeito. A gente só está tentando fazer um retrato. Esse é o retrato. O retrato dos confrontos é esse aí. Acho que tem, acho que sim. Eu fiz uma conferência com o Belli e a gente decidiu tirar a resposta no dia 12 de setembro. Eu vou arriscar um aqui, viu, Barreto? Vai! Acho que Botafogo e Vasco, pela situação de momento dos clubes hoje, talvez seja o que indique um certo favoritismo para o Botafogo e todos os onde outros... está a maior diferença técnica do momento. Todos os outros eu acho que se iguala muito. E aí a gente tem que botar todo mundo, tem que botar tudo aí no mesmo pacote. O Botafogo tem que ir para o Quito antes. Vai jogar em Quito, é verdade. Mas aí a gente vai pensar em força de elenco, né? Já que tem que tomar todas essas decisões. Reforços no meio da rodada. Quem se mexeu melhor na janela. Botafogo. Quem está na melhor fase técnica, se algum trabalho está evoluindo. Porque, por exemplo, se você pensa em Cruzeiro e Atlético, que é o que dá mais medo. O Cruzeiro. Né? Eu coloco o Cruzeiro como favorito. O Cruzeiro está brigando pelo título brasileiro, mas o Atlético está encontrando o seu time nesse momento. É um Atlético que começou o ano devendo muito, né, ali no Campeonato Brasileiro. Um Atlético aquém do que a gente esperava, mas que começa a se encaixar um pouco melhor. O Atlético se reforçou também nessa janela de meio de ano e está conseguindo, de certa forma, extrair o melhor desses atletas de forma coletiva, não apenas de forma individual. Tem valências individuais interessantes, mas coletivamente não vem entregando o que a gente acredita que esse Atlético pode entregar. Eu me lembro que na última, quando a gente falava da rodada anterior, o Thales Machado olhou para esse mesmo retrato, estava aqui na mesa com a gente, e falou assim, acho que o que a gente tem mais facilidade de apontar um favorito aí é São Paulo e Atlético. Olha qual o escudo que está lá agora. Porque é isso, claro, você vai tentar fazer um retrato do momento, mas é um momento pré-jogo. Aí quando você tem o segundo jogo, em que o goleiro é expulso com quantos minutos? Oi, Vini? 3 minutos. 3 minutos, isso condiciona tudo. Né? E tem um outro ponto que o Tim citou, né? Esse é o retrato de hoje, amanhã pode ter lesão de alguém, pode ter venda. Daqui 2, 3 semanas, os times podem chegar num retrato bem diferente do de hoje, exatamente pelo calendário maluco, pelo DM que vai enchendo, pelas negociações que vão acontecendo, né? E essa é a semana janela do futebol brasileiro, costuma ir até fim de agosto, começo de setembro, não é isso? Eu não vou lembrar a data agora de cabeça, mas normalmente eu me lembro que setembro é quando os times estão totalmente formados. Pega justamente o intervalo entre essas duas partidas, né? Então, até lá a gente vai ter jogador chegando, deve dar tempo de inscrever, não é questão de poder ou não usar o reforço, mas assim... esse reforço já chegou, já está incorporado? Como ele chega? De onde ele chega? Ele chega bem fisicamente? Ele chega num alto nível de competição? São muitas perguntas. Por exemplo, na Copa do Mundo, a gente teve casos de jogador que já chegou com status de titular, Jorginho no Flamengo, por exemplo. João Pedro no Chelsea. João Pedro no Chelsea. Não, o João Pedro no Chelsea. Estava pensando só nos times brasileiros. Esse, então, né, chegou como titular e decidiu o campeonato. Mas... os reforços do Botafogo, por exemplo, o Montoro foi entrando aos pouquinhos, o Correia no primeiro jogo mostrou que não estava ainda preparado. Então, Arthur Cabral. O Arthur Cabral também ainda mostrou que ainda precisava de um tempo para se incorporar. Né? Pode ser que jogadores que estão chegando agora, como é que vai chegar o Vitinho, por exemplo? Né? Esse é um reforço que o Corinthians já tem. Dorival falou ontem que para o final de semana contra o Bahia dificilmente vai ser relacionado, que ele espera relacionar, mas que ele não garante porque está há 2 meses do fim da última competição, então estava num período de férias. Para ele é realmente pré-temporada. A temporada para o Vitinho está começando agora
e por vir de uma liga onde fisicamente não se exige tanto quanto no Brasil, o Dorival imagina um tempo grande aí para ele estar em ótimas condições. Mas o Danilo chegou muito bem no Botafogo. Chegou muito bem. Foi no segundo jogo que ele já deu aquele passe espetacular para um gol? Foi. Contra o Bragantino. Foi na segunda participação dele, né? Já dá um passe maravilhoso. É chuva para um lado, é chuva para o outro. Esse fim de semana teve chuva de gol, Silvana. Teve? Tá na hora do Lofredo, tá na hora do futebol. Que isso, hein? Bom dia, Fachel. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. Bom Principalmente no sábado, hein? No sábado tivemos 2 partidas de futebol com muitos gols, né? O Fluminense com o Bahia e o Botafogo goleando o Fortaleza na Arena Castelão. Olha, Não tomou o Fortaleza conhecimento. não faz uma temporada muito boa, trocou de técnico agora, saiu o Vojvoda, entrou o Renato Paiva, mas mesmo assim 5-0. É bem verdade que o jogo começou, o Gustavo Mancha já foi expulso por essa falta mas eu em acho cima que do o pé foi Danilo. quase né? no joelho, né? Exatamente, Olha cartão lá. vermelho Ai. direto, ó. Isso aí não tem muita discussão. Aliás, é uma expulsão padrão, tá? Esse pé por cima da bola, assim, teve que ir pro VAR. Corre o risco. Tudo vai pro VAR agora. Corre o risco de quebrar a perna do jogador. Tudo é VAR, ninguém consegue apitar nada em campo, tá? Não tem expulsão em campo, não tem pênalti em campo. É um auxiliar do juiz, né? Aí o Gustavo Mancha pegou o Danilo, o Daronco foi chamado ali no VAR e falou, concordo, tem que botar pra fora, tem 5 minutos de jogo, mas fazer o quê, né? O Botafogo não tem nada com isso. Não. Né? Aliás, assim, o Botafogo sabe que dá até para ser campeão da Libertadores com 1 a menos desde o começo da partida. Mas não foi o caso, né, do Fortaleza, não conseguiu segurar, porque o Marçal marcou o primeiro gol de cabeça, cruzamento ali, o Marçal já abriu o placar, bola do Alex Telles, e logo em seguida, aí vai construindo a goleada, o Arthur Cabral driblou o goleiro para marcar o segundo, a bola enfiada ali pelo meio, e ele fez o 2-0. Então, o jogo ficou muito tranquilo para o Botafogo, foi para o segundo tempo e continuou a goleada. A goleada foi se desenhando com o David Ricardo. 6 zagueiros ali, ninguém fez nada, olha lá. O zagueiro do Botafogo que foi para a área, que conseguiu fazer a jogada. Olha lá. Né, e fazer o gol. Aliás, esse gol foi do Marçal, o terceiro gol foi do Marçal. Dentro da área, conseguiu aproveitar ali, virando de esquerda. Daí o zagueiro do Botafogo vai pro ataque Fortaleza e faz mortinho, o né? quarto de cabeça. O Fortaleza, olha, eu não sei se vai conseguir se recuperar, viu? Eu acho que esse ano, o Fortaleza, depois de grandes campanhas e criar muita dificuldade para as principais equipes no cenário nacional, talvez vá ficar numa situação bem difícil. E para finalizar, Matheus Martins, jogada típica, né? Aquela jogada que o atacante do lado de campo pega ali, corta para o meio, fica com o pé para fazer a finalização e faz o 5-0. 5-0, gente. 5-0. A goleada não tem sido normal no Campeonato Brasileiro, porque os jogos são muito equilibrados. Então o Botafogo teve que jogar e jogar bem para conseguir golear o Fortaleza fora de casa. Falando aqui do nosso Brasileirão e olhando já para essa semana, né, de Libertadores, o Botafogo tem pela frente confronto também decisivo essa semana, na quinta-feira, pela Conmebol Libertadores, e hoje apresentou um reforço para o elenco, o goleiro Neto. Oi Camila, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje foi dia de apresentação de um reforço do Botafogo para a temporada 2025. Goleiro Neto, experiente, né? 36 anos, com passagens pela seleção brasileira, por grandes clubes da Europa, jogou muito tempo na Fiorentina, passou por Juventus, Arsenal, Barcelona também. Ele estava no Bournemouth da Inglaterra. Já estava tudo acertado entre Botafogo e Neto desde a semana passada. O Neto viria para ocupar o lugar de John, goleiro campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, ídolo da torcida, que estava para sair para o West Ham da Inglaterra. Estava tudo certo com essa saída do John. Mas a negociação do John com o West Ham melou, o John ficou e o Botafogo não desistiu do Neto. O Neto foi contratado ainda assim, então agora o David Ancelotti, o Botafogo, tem aí 2 grandes goleiros para essa temporada 2025. Tem uma curiosidade sobre o Neto no Botafogo, que ele mesmo ontem numa postagem em rede social falou sobre isso. O pai dele, Norberto, jogou no Botafogo no início dos anos 80, por isso o Neto ontem nessa rede social fez uma homenagem ao pai no Dia dos Pais, já que ele já esteve aqui no Botafogo e agora, mais de 40 anos depois, é o Neto quem vai vestir a camisa do Botafogo. Vamos acompanhar então agora alguns trechos da entrevista do Neto nessa apresentação aqui no Botafogo. Minha intenção é
poder chegar, poder ajudar, poder aprender muito também, porque os resultados do ano passado foram incríveis, então eu tenho muito que aprender pelo que foi feito. E com relação ao meu pai, com relação a continuar essa história, é uma coincidência bastante grande. Eu sou muito grato por ter a família que eu tenho e conseguir me transformar em um jogador profissional, em ser um goleiro profissional, justo ao meu pai, não só pelo fato de ele ter jogado a Botafogo, mas porque ele foi um jogador de futebol. E eu, como a maioria de todos os brasileiros, crianças, saí do interior e meu sonho era ser jogador de futebol. E a gente sabe a dificuldade que é. Então, tendo meu pai como um pilar e uma referência, me motivou, me serviu como exemplo e me serviu como motivação para lutar e buscar e querer ser alguém na minha vida. Eu venho para fazer parte do Botafogo, eu venho para fazer parte desse projeto incrível, acho que a gente pode dizer assim, que vem sendo construído. E em grandes projetos, em grandes clubes, o nível é altíssimo. Já tive a possibilidade de estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível. Nesse caso, como você referiu ao John, que tem uma história muito importante nesse clube. Neto chegando então ao Botafogo, que na quinta-feira joga no Newton Santos, primeira partida contra a LDU. Quem começa fora de casa... Obrigado, Cícero. Cícero conversando então ao vivo com o Alberto Guerra, mas já conversou com outros presidentes também, Mari. Presidente do Palmeiras e também, claro, com o presidente da CBF. A gente coloca trechos aqui para vocês. O que nós queremos é fazer um sistema de fair play financeiro autossustentável e com os pés no chão, onde a gente conduza da melhor forma possível. Mas, dependendo da nova gestão da CBF, o que nós queremos é implantar o mais rápido possível. Não posso te cravar data, número, isso vai depender muito das discussões que vão ter e das definições que vamos fazer em conjunto com esse grupo. O que eu acho que clubes que têm uma receita muito grande, que podem comprar, podem investir nos seus clubes e podem pagar em dia, isso eu não vejo problema nenhum. Para mim, fair play não é aqueles que não têm a receita para bancar as suas despesas e continuam gastando sem medo de ser feliz, entendeu? Aí não é possível. Eu sou contra, mas eu sou a favor de dividir o bolo. Isso realmente eu sou a favor. Inclusive, eu luto por isso na nossa liga. Eu acho que nós temos que ter um campeonato mais igualitário, mas eu não vou dividir o bolo com clubes que não pagam a ninguém. Então aí não é possível tirar do meu dinheiro para pagar clubes inadimplentes. Aí não dá. Aí não dá. É a Leila, então, falando sobre como ela enxerga esse equilíbrio financeiro das equipes. Então, rapaziada, o Galo e o Cruzeiro, como eu falei, são confrontos bem equilibrados porque são clássicos, né? O Galo, né, não é só por ser clássico, porque querendo ou não, o clássico Carioca, Vasco e Botafogo, o Botafogo é bem superior, bem favorito do que o Vasco. Enquanto lá em Minas, o Galo tem um time muito mais forte do que o Vasco. Então, além de serem times fortes, é um clássico, equilibra as forças, equilibra ali a tensão, a questão de freguesia, essas coisas todas, a pressão, mando de campo, tudo isso aí se equilibra muito. Então, se tinha um time que teria boa chance de tirar o Cruzeiro antes de enfrentar o Botafogo, seria o Galo, na minha opinião. Por ser um time forte e por ser clássico. Então, acho que está bem aberto esse confronto aí entre Cruzeiro e Galo. Corinthians e Atlético Paranaense, acho que o Corinthians é franco favorito Corinthians. Fluminense e Bahia tá bem aberto, porque querendo ou não, o Bahia tá bem colocado no Brasileirão, é o quarto colocado do Brasileirão hoje, e o Fluminense tá ali um pouco abaixo, mas eu acho que o Fluminense tem mais time que vamos dizer assim, que o Bahia, não diria nem tipo do todo não, mas o poderio ofensivo do Fluminense é bem interessante, pode fazer a diferença contra o Bahia, tem um goleiraço que é o Fábio, então pode ser algo que faça diferença contra o Bahia. E é um time de mais camisa que o Bahia. Então pode ser que isso tudo favoreça o Fluminense. E o Botafogo contra o Vasco é aquilo. É clássico. Mas os confrontos atuais, tirando o Carioca e Copa Joelma, o Botafogo tem amassado nos clássicos. Não perde em clássico. Desde 2023. Aquela derrota pro próprio Vasco, né? 1-0 no São Januário. Desde 23 a gente não perde nenhum clássico
em Brasileirão, ou Copa do Brasil, ou Libertadores, o que é que seja, tirando o Carioca e Copa Joelma, que são coisas menos importantes do que Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, o Botafogo não perde clássico. Ano passado inteiro, o Brasileirão inteiro, a gente ganhou o Fluminense 2 vezes, o Vasco 2 vezes, não, o Vasco uma empatou outra, e o Flamengo 2 vezes. Ou seja, foram 5 vitórias e 1 empate só ano passado no Brasileirão. E esse ano, no primeiro turno, a gente ganhou do Fluminense, a gente ganhou do Vasco e a gente empatou com o Flamengo. Então, nos últimos 8 clássicos em Brasileirão, últimos 9 clássicos, últimos 9 clássicos em Brasileirão, nós tivemos 2 empates e 7 vitórias. Então, nós somos francos favoritos para eliminar sim o Vasco, principalmente tendo o jogo de volta no Newton e não em São Januário. Então, estou confiante. Passando, se pegar o Fluminense também é freguesaço nosso. Então, aí só na final mesmo que a gente teria um confronto, na minha opinião, mais pegadaço. Corinthians é mais forte do que Vasco, Fluminense, Bahia, na minha visão. Mais ainda em mata-mata, eliminou o Palmeiras, campeão estadual em São Paulo lá. Tem jogadores como Depay, como o Yuri Alberto, né? Interessante. O Galo, bem mais forte que Fluminense e Vasco e Bahia, o elenco muito mais forte. Hulk, né? Pô, o próprio goleiro, o Everson, é um baita pega-pênalti também. Você tem ali o Lianco, você tem ali o Zarate, você tem ali o próprio Junior Santos, tá mal, mas é um cara perigoso. O Rony é fraco, tecnicamente, mas é um cara que é muito intenso, pode atrapalhar. Você tem o Scarpinha, né? E o Cruzeiro nem se fala. O Cruzeiro é o nosso atual pedra no sapato. É o bicho papão do Botafogo ultimamente, né? Se a gente é pai do Fluminense, o Cruzeiro é avô, né? Porque ele virou pai do Botafogo. Então, vamos torcer pra gente chegar firme na final. Até lá, quem sabe o Cruzeiro caia no meio do caminho. E a gente consegue ser o favoritaço dessa competição. Eu acho que esse ano vai, cara. Esse ano a gente ganha a Copa do Brasil. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu. Daqui a pouco tem mais vídeo, mais conteúdo sobre Botafogo, sobre Copa do Brasil, sobre Libertadores contra a LDU e muito mais. Vamos pra cima, já a gente volta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.